Em um mundo de guerra entre humanos e espíritos, Ryoma viu seu irmão e irmã morrerem por um espírito. Sobreviveu, mas ficou com ódio. Jurou eliminar todos os espíritos. Essa dor o marcou como Sano, um caçador de espíritos, dedicando-se a proteger a humanidade. Mas, ao invés de métodos pacíficos, ele insiste na violência. Já seu avô Zohai usa apenas métodos pacíficos para capturar espíritos, acreditando que são seres confusos e solitários. A raiva de Ryoma o impede de ver isso, e ele acaba selando o espírito. Para mudar a visão de Ryoma, Zoe decide enviá-lo para viver com uma garota. Ryunan, um dos maiores caçadores de espíritos, é um humano único com um grupo de Tsukumogamis vivendo e servindo a ela. Com um sentimento de rejeição, Ryoma faz as malas e chega a Kyoto. Ao entrar na casa deles, ele é imediatamente recebido pelo estúpido Tahori e pelo velho peido chamado Kishige, que são os responsáveis pela casa enquanto a patroa está na faculdade. Logo, Hori e Kashid se juntam a 6 outros Tsukumogamis que estão curiosos para saber mais sobre seu hóspede. Ryoma falha na verificação e acusa-os de usar Botan. Eles se enfurecem e perguntam se ele quer morrer virgem. Kyuma não desiste e briga com Nagi, um dos Tsukumogamis mais fortes. A batalha começa e a intensidade aumenta. Quando Ryoma finalmente revela suas armas especiais, consegue quebrar as espadas de mão de Nagi. Isso irrita ainda mais o Discount Freddy Kerdri, pois a batalha começa a se tornar perigosa. Quando Nagi começa a falar mal de Ryoma, chamando-o de metade que odeia espíritos, Hari recebe uma mensagem de que Boten está voltando mais cedo da faculdade, e alarmada com a escalada da tensão, ela pede que os outros Tsukumogamis intervenham e parem a luta. Sem hesitar, todos correm e prendem Ryoma no chão. Logo depois, Boten entra e fica chocada ao ver Ryoma imobilizado, parecendo uma luta livre fracassada. Ela os repreende por serem péssimos anfitriões. Pede desculpas a Ryoma, já que seus espíritos o atacaram. Mas Ryoma se pergunta se essa mulher calma consegue lidar com 6 espíritos sozinha. Essa suposição se desfaz rapidamente quando ela aponta casualmente para o Nagi, que está pendurado de cabeça para baixo em uma árvore amarrada com cordas, porque teve a brilhante ideia de brigar com o hóspede. Kyuma se pergunta em que tipo de negócio esquisito ele acabou de se meter. Mas como é um retardado de grau A, ele continua dizendo que Botan não deve permitir que os 6 Tsukumoyama sejam sua família porque são monstros perigosos que manipulam os humanos. Botan bate na mesa e manda ele sair. Não quer ninguém chamando sua família de monstros. Ryoma sabe que se voltar, seu avô o expulsará e seu sonho de ser o melhor Sano acabará. Implora para ficar, e ela concorda, mas só por 3 dias. Nagi, o malandro, entra sorrindo e pede a Ryoma para ajudá-lo a selar uma espírito hostil. Ryoma acha isso estranho porque nunca viu um Tsukumogami caçando sua própria espécie. Mas então ele se lembra de que seu avô lhe disse que os Tsukumogamis que trabalham para Boten são assistentes Sanen 1, responsáveis por caçar espíritos desonestos. Logo eles localizam um novato problemático e o perseguem pelo beco escuro com os olhos focados no alvo. Magi rapidamente balança sua lâmina e pega o espírito desprevenido, enquanto Ryoma salta e prende o espírito com uma faca brilhante, selo. Indo para casa, Ryoma conta a Nagi que seus irmãos foram mortos por um monstro de guarda-chuva que ainda está solto. Ele quer liderar o clã Kunado para encontrar e matar esse monstro. Na manhã seguinte, Ryoma tem uma missão com 2 Tsukumogamis, Kagami e Suzuri. Mas ele logo se frustra, pois Suzuri flerta com todas como um zumbi apaixonado, enquanto Kagami devora lanches sem parar. Ryoma e Suzuri se distraem com os lanches. Suas travessuras irritam Ryoma, que os acusa de fingirem ser humanos. Suzuri e Kagami pedem que ele não faça suposições negativas. Elas entram em uma casa para avaliar Yajin, um Tsukumogami que quer viver entre humanos. Após testes, aprovam-na na avaliação, mas quando Suzuri pronuncia o nome Nagatsuki Household, os olhos da mulher se arregalam de raiva, e ela se lança contra ele, sibilando com raiva sobre a traição da família. Mas Ryoma se joga na frente dela, batendo-a contra a parede com um rosnado feroz. Ele pega sua ferramenta de selamento para acabar com ela, mas Kagami e Suzuri intervêm, pedindo que ele não faça isso, e o puxam de volta. A sala pulsa de tensão enquanto Ryoma, furioso, tenta se acalmar, e Suzuri toma o assunto em suas mãos. Logo, decidem que Yejin pode ficar neste mundo.
apesar de paranoica, com ajuda, superará seus medos. Ryuma reflete e percebe que pela primeira vez, lidou com o Tsukumogami sem violência. Antes, Nagi disse a Ryuma que os espíritos odeiam os Nagatsuki, acusando-os de preferir humanos e de serem mandados para caçá-los. Assim, eles continuam atacando-os. Com o tempo, os 5 Tsukumogami se acostumam com Ryuma, levando-o em missões e trabalhando juntos. Mas o 6º espírito, Yu, é difícil. Ela mantém Ryuma à distância, como se ele fosse um vírus, tornando difícil se aproximar. Para Ryuma, sua ignorância e ódio em relação a Ryuma são tão intensos que ela evita levá-lo em missões e as completa sem sua ajuda. Um dia, como sempre, ela resolveu selar alguns espíritos antes que Ryuma chegasse ao local, e quando ele chega, ela declara abertamente seu ódio por ele, pois sente o ódio extremo que ele sente por seus companheiros Tsukumogamis. Em seguida, ela desafia Ryuma para uma luta com ela, e se ele vencer, ela dará sua aprovação para que ele fique na casa dos Nagatsuki. Há algo que ele pode fazer em casa se quiser. Após isso, ela ataca Ryuma, mas ele não quer brigar e continua correndo, com ela atrás. Yu quer que ele revide, não fuja como covarde, então provoca para que ataque, como faz com outros espíritos. Mas Ryuma não quer cair no truque e perder o controle, dizendo que veio para mudar sua atitude com os espíritos, os monstros. Mas Yu, teimosa, argumenta que vê Ryuma apenas como um idiota sanguinário com uma personalidade arrogante, o que o torna hostil a tudo ao seu redor. Yu é conhecida por sua infame habilidade de grampo de cabelo, que envolve o inimigo em um casulo, e ela a usa em Ryuma, e depois chuta seu tronco, perguntando se ele ainda não quer lutar. Ryuma responde que seu avô pediu que ele os observasse, e depois de fazer isso por alguns dias, ele percebeu que há algo. Ele está preso. Há muitas diferenças nos Tsukumogamis da família Nagatsuki. Seria bobo lutar sem entender o que os torna únicos. Após ouvir isso, algo muda em Yu, e ela se torna mais acessível a Ryuma. Ela pergunta se ele vai desistir e ir embora, e ele diz que ainda tem tempo para se conhecerem melhor. Os espíritos se ajudam. De repente, espíritos hostis, liderados por Hanmaki, descem o beco ao perceberem Yu e Ryuma. Estão ansiosos por vingança contra os Nagatsukis. Mas antes que façam algo, Nagi, Kagami e Suzuri se juntam a Yu para enfrentá-los. Quando Nagi pergunta sobre Ryuma, Yu aponta para um grampo que jogou nele, e ele está preso ali. Nagi pede a Yu que liberte Kyuma para enfrentar Hanachi juntos. Antes disso, Hanuki manda sua gangue atacar Ryuma e esmagá-lo. Yu lidera e corre para Ryuma, mas é bloqueada por um espírito gigante. Enquanto isso, Kagami e Suzuri lutam contra outros espíritos, e Nagi persegue Hennek, que o zomba, dizendo que viver com humanos o enfraqueceu. Mas Nagi é maduro demais para ligar para suas provocações tolas e pergunta. Quando Hanuki mandou matar Ryuma, seus companheiros obedeceram sem hesitar. Isso significa que têm experiência em matar humanos e não hesitam. Hanuki responde que faziam isso, mas desistiram porque humanos são fracos e, ao serem pegos, choram e imploram por suas vidas. De repente, todos ouvem um barulho de rachadura e percebem que Ryuma saiu do casulo de grampos de cabelo. Depois de ouvir o que Hanuki disse, seus olhos brilham de raiva insana e sede de sangue, e assim que os companheiros de Hanuki o atacam, ele os corta sem esforço e ataca Hanuki. Ele o joga para o outro lado do beco, prendendo-o por todos os lados. Hanuki ri e diz que Ryuma é igual a eles porque também gosta de matar. Ryuma concorda ameaçadoramente, dizendo que gosta de matar, mas seus instintos são só para Tsukumogamis como Hanek, que atacam humanos. Então, ele mata e sela Hanek. Hori e Koshige, observando de longe, percebem que o ódio de Ryuma pelos espíritos está no fundo de seu coração, fazendo-o tratar todos os Tsukugigami da mesma forma. Seu trauma infantil o fez acreditar que essas feras só causam danos aos vivos. Mas Hori vê mudanças em Ryoma, úteis para corrigir seu coração. O mais importante é que Ryoma pode ser uma esperança, salvando Boate em breve. Após alguns dias, Ryoma obteve a aprovação da família Nagatsuki para continuar morando lá. Ele sente uma conexão estranha com todos, algo novo. Mas decide ver se pode confiar nos espíritos Tsukumogami da casa. Enquanto pensa, Boten entra no quarto para confirmar as assinaturas de todos. Quando ele concorda, ela alegremente permite que ele more na casa por 1 ano. Ela continua a lhe contar as regras que eles seguem, como cozinhar e fazer turnos,
e Ryuma não se importa, pois já cozinhou muitas vezes em sua casa. Mas ele é apenas um iniciante, então pede a Botan que não espere nada luxuoso dele. Um pouco mais tarde, Rory pede que eles a sigam e explica que eles fizeram um acordo com o avô de Ryuma, em troca da permissão para Ryuma morar com eles. Ela diz que todos os Tsukumogami da casa têm o mesmo propósito, então vão avaliá-lo por um ano para ver se ele é adequado. Boten já sabe o que Rory pensa e protesta, pedindo para não ser envergonhada, mas Yu manda ela se calar. Rory então abre a porta de uma sala com um cartaz, dizendo que é o primeiro passo para encontrar um homem digno de Boten. Boten fica vermelha de vergonha, e diz que é só uma brincadeira com os novos, então Ryomou não deve entender errado. Mas eles discordam, dizendo que é sério. Rory diz que o ritual não pode parar, pois são espíritos de objetos buscando um par feliz para o dono. Ela explica que não vieram de um só objeto, mas de um lote de presentes que, prêmios são dados à noiva no casamento, então eles visam isso. A aprovação de Ryuma para morar com eles indica que ele passou na primeira avaliação, e o avô concordou. Rory pergunta se ele vê isso como um casamento experimental, e todos o pressionam. Ryuma reflete e responde que, mesmo com a permissão do avô, precisa de tempo para pensar, pois um súbito, pedir para se juntar à família não é fácil. Mas ele não pode desrespeitar o avô rejeitando a oferta. Então, ele vai até a Botanical, pede permissão para sair e promete voltar. Ao sair, todos ficam surpresos e assustados, pois a reação de Ryuma foi tensa e calma, o que não é típico dele. Por outro lado, Botan está pronta para arrancar a cabeça deles e os acusa de tornar as coisas estranhas entre ela e Ryuma, e será difícil viver com ele assim por um ano. Por outro lado, Ryuma liga para seu avô, ameaçando revelar o motivo pelo qual ele concordou com o pedido de casamento feito pelos espíritos da família Nagatsuki. Ele diz que não quer criar um relacionamento tenso que cause danos à sua saúde mental. Ju responde que está preocupado porque ele fez 21 anos, mas como anti-romântico, não mostra interesse em casamento. É o momento perfeito para planejar seu casamento. Botan virou uma jovem adorável. Ryuma não aguenta mais as palavras irritantes do avô, então desliga o telefone. Ele vai até Kagami e Suzuri e pergunta onde está Rory, pois quer conversar sobre. Ryuma descobre que Nagi e Yu saíram para capturar espíritos hostis da gangue de Hanachi sem avisá-lo, o que o deixa furioso, já que queria selá-los novamente. Enquanto isso, Boden chama Ryuma para conversar, e Kagami leva Suzuru com ela para dar privacidade aos dois. Boden pede a Ryuma que não se preocupe com a estranha proposta que a família espiritual dela fez, e Ryuma mente que não está preocupado com isso. Ao ouvir isso, ela se sente um pouco triste, mas logo se força a sorrir e sai para fazer compras. De repente, Kagami e Suzuri reaparecem e o repreendem por ser insensível com uma garota, recusando-a com total indiferença, acusando-o de ser um idiota cruel por fazer isso. Suzuri avisa que ele é um cara muito calmo, mas quando se trata de alguém que brinca com os sentimentos de sua amante, ele pode ficar absolutamente feroz de raiva. Enquanto isso, Kagami está chorando muito depois de ver que Ryuma rejeitou Botan bem na frente de seus olhos. Ela grita que Ryuma é péssimo em expressar seus sentimentos e que ele foi tão maldoso com Botan. Logo, o idiota do Ryuma percebe que realmente magoou a Botan por ter sido um completo idiota e ter entendido tudo errado. Por outro lado, Goten está a caminho das compras e não para de pensar no que Ryuma disse, e por mais que tente ignorar, isso continua a incomodá-la. De repente, uma rajada de vento passa por ela e assume a forma de um enorme Tsukumogami chamado Hinarishi, que quer atacá-la. Mas Botan está em apuros porque não consegue se defender nem chamar sua família Tsukumogami. Enquanto isso, Nagi e Yu estão ocupados capturando os espíritos hostis restantes quando um deles ri e informa. Nagi e Yu dizem que o chefe já encontrou Botan e que sua mestra está fraca demais para se defender. Ao ouvir isso, Nagi e Yu correm para salvar Botan, mas ela já está encurralada pela fera e sem saída. Ela tenta fugir, mas ele bloqueia e zomba dela por ser fraca. Ele menciona uma lei entre os Tsukumoyamas de Kyoto, que proíbe usar o Nagatsuki Boaten. Mas ele não se importa. Ele diz que não queria dizer que não gosta dela porque seu irmão foi selado por um dos Tsukumogamis da família Nagatsuki, e tudo o que ele quer é se vingar. Dizendo isso, ele ataca Botan, mas logo Ryuma entra no meio e corta seu braço. Os dois se ocupam em uma luta brutal, enquanto Yu e Nagi chegam ao local e ameaçam dar uma lição nas feras por tentarem ferir sua preciosa senhora. Os dois atacam o espírito juntos e o capturam, e Yu corre ansiosamente em direção a Boktan para verificar se ela está bem.
Nagi agradece a Ryuma por ter salvado a vida de Botan e, em seguida, arrasta Yu para dar a Boktin e Ryum um tempo a sós. Assim que eles saem, Boten agradece a Ryuma e ele responde que apenas cumpriu o dever de um Sano. Ele diz a ela que Kagami pediu que ele a seguisse, e que sente muito por ter sido um idiota ao ferir seus sentimentos e entender mal suas intenções. Ele confessa que não quis dizer que não gosta dela. Depois de dizer isso, ele começa a gaguejar porque é a primeira vez que diz algo assim, e isso soa meio estranho para ele. Na manhã seguinte, Suzuri acorda com uma agitação barulhenta, e parece que a mansão se transformou em um zoológico cheio de animais. Ele dá uma espiada, e vê Nagi perseguindo Ryuma, que está a caminho de colocar um talismã na frente da mansão para proteger Botan de qualquer Tsukumigami que esteja à espreita para atacá-la novamente. Nagi grita que o talismã é forte o bastante para assustar humanos, então não deveria fazer besteiras. Kushigi já colocou uma barreira na mansão antes de viajar. Kushigi, Hori e o avô de Ryuma são convidados por um espírito poderoso chamado Kai. Ao chegar, são cercados por uma parede que anuncia o espírito ameaçador. São atacados por uma espada. Zui bloqueia e pede a Kai que mostre o rosto e pare de ser moleque. A parede some e Ki aparece, empoleirado em um sofá com uma jovem ao lado. Ki é um espírito antigo, surgiu no período Edo, um dos 3 grandes Tsukumogamis de Kyoto, chamado Armadura. Segundo documentos do Sanen, no início era uma exceção para o Sanon, que tentava evitá-lo, mas logo começaram a se preocupar. O fato de Kai se sentir ameaçado por seus poderes fez com que ele fosse selado atrás de uma barreira do santuário. Tukumugamon o chamou de Tsuki, ao seu lado. Kai quebra o silêncio e comenta sobre Ryuma se mudando para a casa dos Nagatsuki, o que acha interessante. Então, pede a Katsuki que abra vinho e eles conversam. Mas um trabalho nervoso começa a dar desculpas sobre a reserva de hotel feita, e Kai, cujo ego não permite, quando Ryuma o convida a aceitar a desaprovação, ele o ameaça furiosamente para que cancele todas as reservas e passe alguns dias com ele. Mas Ryuma sabe que, se Kai escolher alguém para passar um tempo com ele, eles poderão ser mantidos em cativeiro por um longo período de tempo. Em um tom perigoso, ele pede que eles lhe contem tudo em detalhes. Não tendo outra opção, Jo lhe diz que enviou Ryuma para Nagatsuki para reformar sua atitude contra os espíritos. E essa é uma notícia interessante para Kai, que aparentemente ama fofocas e histórias. Mas ele pede cautela, pois, segundo a regra não escrita dos Tsukumogamis, ninguém pode usar Botan. Ela tem um potencial que pode ser uma bênção para o humano Tsukumogami. Assim, Anon pode ficar ao lado dela. E a decisão de Zao em mandar Ryuma para Boaten pode parecer um truque para atraí-la. Por outro lado, Ryuma está a caminho de remover os talismãs que colocou no Neighborhood, mas o ataque anterior do Tsukumogami a Botan ainda o está incomodando. Ele se pergunta por que os Tsukumogamis, que têm rancor da família Nagatsuki, tentarão tomar Botan como refém, apesar de saberem que terão de lidar com as consequências. Ou pode haver algo na própria Botan que precise de proteção. Ele ignora seus pensamentos e remove os talismãs. Mas, seus olhos se arregalam ao ver um talismã queimado. Isso significa que foi ativado, mas alguém passou. Logo vê 2 espíritos perigosos atrás dele. Ele percebe que são mais fortes que os outros Tsukumu que enfrentou. Um deles diz que nunca viu esse tipo de talismã por aqui antes, e que ao vê-lo pode perceber que foi colocado por um recém-chegado chamado Ryuma. E então, perigosamente, ele diz que deseja falar com ele. Kyuma tenta pensar em um plano o mais rápido possível, porque ele pode perceber que os espíritos estão na mansão há algum tempo. E o fato de eles saberem que ele foi à casa, significa que eles também sabem muito sobre Boten. E eles também são aliados dos Tsukunogamis, que guardam rancor da família Nagatsuki, Tsukumogamus. Então, ele respira fundo e confia que é do escritório do governo e que recebeu a tarefa de descobrir quem está colocando as barreiras de talismã. E se eles souberem algo sobre o tal Ryuma, podem avisá-lo. Mas os 2 ficam surpresos e respondem que não sabem de nada. Então, Ryuma se despede deles e vai embora. Mas de repente, o espírito Whitehead o bloqueia e diz que sabe que ele é Ryuma. Mas Ryuma já havia colocado um talismã em seu parceiro quando tentou atacar o Whitehead. Mas ele se mostra mais esperto do que esperava. Logo seu parceiro Uchiki também se levanta e os 2 batem em Ryuma, que começa a sangrar pela cabeça. Os 2 o levam para um beco abandonado e Uchiki o espanca para obter informações dele. Mas Ryuma zomba e diz que eles estão desperdiçando seu tempo e energia com ele, porque ele também não sabe muito sobre o Tsukumogami da família Nagatsuki. Mas o espírito Whitehead nega e diz que eles querem informações sobre ele e seus motivos para entrar na casa dos Nagatsuki. E ele quer o poder de Nagatsuki Boten porque ela é uma Yoromashi. Mas Ryuma não consegue entender nada, e todas essas palavras soam estranhas para ele. Logo, Whitehead ameaça que uma guerra começará em breve,
Porque vocês, os Tsukumoyamas da casa Nagatsuki, quebraram a regra não escrita de não usar Botan de forma alguma, ao vendê-la para a família Kumado, a qual Ryuma pertence. Ao ouvir isso, Ryuma dá um chute no estômago de Whiteheads e declara que não tem nada a ver com os Tsukumogamis, mas que não os deixará viver, pois eles já puseram seus olhos sujos em Botan, que é uma humana comum, e ele tem o dever de selá-los. O Whitehead olha atentamente para Ryuma, e percebe que ele realmente não sabe nada sobre Botan e seus poderes ocultos. Logo eles são interrompidos por uma Yu furiosa, que declara que Ryuma só se juntou a eles para aprender a ser o próximo chefe adequado da família Kunado. E ele é atualmente seu convidado especial. E prejudicar um convidado é inaceitável na casa dos Nagatsuki. Surpreso, Kyuma pergunta a Yu como ela o encontrou. E ela responde que foi porque começou a seguir as peças do talismã que Ryuma ficou para trás. Ela pede ao Whitehead para ir e impede Ryuma de selá-lo, pois isso pioraria a situação. Ryuma teve que soltá-los. Ela diz que os espíritos são Oji e Uchiki, e que apesar dos métodos injustos, suas tarefas são investigações internas e coleta de informações. Mas ela se pergunta quem os contratou para fazer isso. E Arju responde que há alguém os observando de perto, então eles devem ficar atentos e se afasta casualmente, como se não tivesse acabado de espancar a alma de Ryuma. Yuma diz que Ryuma está fazendo beicinho de raiva porque queria muito selar aqueles dois encrenqueiros. Então, ela o pica com seu grampo de cabelo e pede que ele se acalme, dizendo que trará de volta o resto dos talismãs, para que ele volte à mansão e se trate. No caminho de volta, Ryuma continua pensando nas palavras de Aogi sobre Botan, e decide descobrir mais sobre ela. Na manhã seguinte, Rory volta para casa depois de um encontro dolorosamente cansativo com Kai, e enquanto ainda está na porta, é recebida por Kagami, que a informa sobre tudo o que aconteceu. As duas ouvem Hiyori quase se jogando em cima de Bot, e pedindo que ela saia com ele porque deseja saber mais sobre ela. Mas Rory e Kagami são pegos de surpresa quando Botan o empurra com as duas palmas das mãos, fazendo-o voar pelo corredor, dizendo que tem um relatório para entregar na faculdade às 4 da tarde, e sai correndo, deixando Rory deitado no chão, com dor no estômago. Depois de algum tempo, Ryuma conta a Rory e Kagami sobre o incidente com Adi, que disse que Botan é um Yoromashi, e que já era hora de ele saber o significado do termo. Quando Rory e Kagami descobrem que Ryuma queria sair com Botan para saber mais sobre ela, sentimentos contraditórios começam a tomar conta deles, e eles se perguntam se devem contar a ele sobre o segredo de Botan. Logo Rory se endireita, e diz que Ryuma quer saber sobre Botan porque ele realmente quer protegê-la. E além disso, eles devem lhe contar o segredo mais cedo ou mais tarde, então, é melhor contar agora. Ela pede a Ryuma que a encontre em frente à loja de conveniência, e que o encontrará lá, depois de se arrumar um pouco, e que eles terão um encontro. Logo Rory o encontra na loja de conveniência fingindo ser sua namorada, deixando-o envergonhado. Mas logo eles começam a seguir Botan secretamente, e quando Ryuma pergunta por que eles estão agindo como ratos, ela responde que o primeiro passo para conhecer a Botan é entender o que a cerca, porque dentro da mansão, ela está segura, pois a mansão é cercada por uma barreira que mantém a maioria dos espíritos indesejados longe dela. Mas lá fora, a situação é completamente diferente, pois ela está exposta a muita energia ruim. Quando Ryuma reúne seus sentidos sinistros, ele percebe que muitos espíritos estão de olho em Botan e a cercam de todas as direções. Logo ele tenta chamar o nome dela, mas Rory o cala dizendo que os espíritos estão apenas observando com presença maciça e que não farão mal a ela. E ela já percebe a presença ao redor. Sempre foi assim desde que nasceu, e ela aceitou como parte do cotidiano. Rory explica que Tsukunyuems surgem quando um marabito possui um objeto. Um Meribdo é um deus visitante que traz bênçãos de fora, e de certa forma, esses jogos têm poder divino que dá vida a objetos inanimados. Mas os Meribitos podem trazer tanto poder até mesmo para as coisas mais descartáveis, mas se eles possuírem um humano, o poder pode se multiplicar, mas se esse humano se tornará uma fonte de bênção para o mundo dos vivos ou não, ainda está para ser descoberto. Então, em outras palavras, Yorameshi se refere a um humano que é possuído por um deus. E assim, Bouken carrega dentro de si um Meribito M. Assim como Tsukumogimis, mas que ainda não despertou, Rory também explica que eles precisam usar suas bênçãos, ainda incertas, em benefício próprio. Portanto, há uma regra de que ninguém fará uso da Nagatsuki Boten, e todos estão esperando o momento certo, observando-a à distância. Kyuma, depois de ouvir atentamente cada detalhe que Rory contou, de repente se volta para ela, perguntando qual é o papel dos Nagatsuki Tsukungamis, e como ele terá certeza de que eles não a prejudicarão. Sohoru o adverte a não repetir essa pergunta ridícula. Eles observam Botan desde seu nascimento. Aos 43 anos, a lei foi criada, e ela não podia sair da mansão. Quando pôde sair, crianças com forte sexto sentido a evitavam, e seus pais também não deixavam que se aproximassem. Assim, apenas os Tsukumiyamas da família Nagatsuki ficaram próximos dela, cuidando como pais. Anos depois,
Ela saiu sem se importar com os olhares. Em todas as fases da sua vida, sempre a vigiaram sem segundas intenções. Ela brinca com Ryoma, dizendo que se acha Botan um problema grande, pode ir para sua casa em Kunado. Ryoma pensa e responde sério que nunca pensou nisso, e mesmo que volte, será exilado dos Sanens, prometendo protegê-la em breve. Hori chama Kagami, que ouvia escondido, e todos provocam Ryoma, dizendo que ele é o futuro marido de Botan por querer protegê-la. De repente, Botan os chama, perguntando por que Hori está vestida para um encontro, e todos respondem nervosos que Amo-10 diz que estão aqui só para um encontro, e Hori a leva a uma loja de bolinhos, enquanto Ryoma e Kagami ficam sozinhos. Ryoma pergunta se Boten tem parentes próximos para ajudá-la. Kagami, triste, diz que não sabem nada dos pais dela, pois foi cuidada pelo avô. Após a morte dele, não havia ninguém para cuidar dela. E ela passou por muito e ainda carrega cicatrizes profundas no coração. Ao voltar para casa à noite, Goten fica sabendo que Hori contou a Ryoma tudo sobre seu passado, e fica envergonhado porque acha que Ryoma pensará que ela é uma garota alucinada, que recebe visitas de fantasmas. Mas Hori lhe garante que está realmente impressionado com ela porque, apesar das dificuldades, ela continua vibrando. Moten fica surpresa, mas fica feliz que Ryoma não a ache estranha. E essa é a primeira vez que ela recebe esse tipo de reação. E logo Kagami e Hori a abraçam, dizendo que estão felizes por ela. Ao vê-los, Ryoma tem flashbacks de sua infância com seus irmãos, e percebe que eles são, de fato, uma bela família. Logo, o inverno chega e o tempo fica frio. E Botan entrega uma mochila quente para Ryoma, se despede de Kagami e sai correndo para a faculdade. Kagami continua limpando a neve quando o problemático Aldi bate a porta novamente. Suzuri faz companhia enquanto Kagami luta contra seus instintos de jogar chá quente na garganta de Aoji. Após Kagami sair, Oji diz que veio para uma tarefa e sairá logo. Suzuri comenta que Kagami está bravo por ter batido em Ryoma, e pergunta o que seus superiores acharam do relatório sobre Ryoma. Arji diz que muitos ainda têm dúvidas sobre o relatório, mas não contará detalhes a Suzuri até que ele dê informações importantes. Suzuri ameaça levar suas notícias se ele mantiver segredo. Adri diz que muitos leitores de sua reportagem, Kumenado, fica com os Nagatsukis para treinamento e a lei não foi violada. Estão convencidos, e provavelmente ficarão quietos, exceto os 3 clientes que permanecem um pouco céticos. E eles são o grupo de suzeranos selados do Tsukumogami, que inclui um Hikaki conhecido como Shogun-be, um dos 3 grandes Tsukumigami de Kyoto, chamado Baro da música tradicional, e a facção Katamori, que é o representante Sano que atualmente protege Kyoto. Todos os 3 não desistirão facilmente porque estão particularmente interessados em Boktan, que possui poderes divinos, especialmente quando Hayao Makanado, outro humano poderoso, está perto dela, tornando as coisas mais interessantes. As 3 facções os perseguirão, mas ele não sabe quem será atacado primeiro. Kyuma, Botan, ou todos na casa dos Nagatsuki. Suzuri pergunta quem ele acha que atacará primeiro, e Agei relutantemente responde que pode ser. O grupo concorda que a família Nagatsuki lida mais com os protetores de Kyoto, os Katamori. Ele foi embora. Nagi e Kagami elogiam Suzuri por extrair informações de Oji, graças à sua habilidade de falar suavemente. Kagami acha estranho que o Bureau of Music esteja envolvido com Ryoma e Boten, mesmo que Kai esperasse a distância. Já Adie está fora da mansão chutando gelo frustrado, pois pode vender informações. Ele diz que pode fazer ruá em qualquer um, mas sente inquietação após contar a Suzuri. O que mais o inquieta é o encontro da noite anterior. A Adi e um espírito de garota com guarda-chuva tradicional. Ela perguntou sobre Ryoma, mas a Adi não deu informações sem saber quem ela era. Ao perguntar sua identidade, o espírito sumiu. Isso ainda incomoda a Adie. Ele sabe que a vida de Ryoma será mais difícil, com esquisitos surgindo para obter informações. Ryoma se prepara para encontrar Kadomora Taiju, representante da Sanoban Kyoto, e quer permissão para trabalhar em Kyoto selando espíritos. Quando Nagi pergunta se ele já fez isso, ele diz que não, mas ouviu falar dele por seu avô, Ryoma, que lhe disse que Katamori é um homem idoso e leve, também apelidado de ave de rapina. Depois de algum tempo, Ryoma chega ao local prometido e encontra Katamori, que o leva para sua residência, onde capturaram um espírito chamado Cowbell. O espírito é capaz de atrair outros Tsukumogamas próximos por meio de sua voz, mas eles ainda não o selaram porque acham que seus poderes podem ser úteis, e ele faz um bom trabalho para eles. Katamori pede a ele para observar como trabalham e se senta na porta, com Ryoma ao lado.
Um espírito aparece, e Katamori diz que lutam usando talismãs para prender o alvo e selá-lo. O espírito avança, mas ao tocar os talismãs, é jogado longe, e os homens se aproximam rapidamente. Corre para selá-lo. Após ver tudo, Ryoma percebe que Kyoto é um campo de batalha, onde Tsukunomis causam danos. É preciso habilidades especiais para controlá-los. Katamori diz que, embora esses espíritos não sejam difíceis para eles, há muitos chegando a Kyoto e falta mão de obra. Se Ryoma quiser se juntar a eles, ele poderá continuar como Sano, mas ele precisa relatar várias vezes sobre a família Nagatsuki. Quando Ogi contou que Ryoma estava morando com eles, ele ficou surpreso, achando que os Kunatas queriam aproveitar os poderes de Botan. Ele pergunta se Ryoma está lá só para observar. Ryoma, ao invés de responder, pergunta a Kidormori sobre sua impressão dos Magatsukis, e ele diz: parecem monstros vivendo. Os dois estão lado a lado em uma feliz família de monstros Dan. Ele se pergunta o que acontecerá quando o Marabito dentro de Boaten finalmente despertar. E de acordo com muitas teorias, presume-se que ela se tornará a mestre dos Tsukumogamis, então será melhor se eles puderem mantê-la sob seu controle, considerando que ela é como uma bomba-relógio vivendo com eles, e todos vão querer se livrar dela. Mas a razão pela qual eles não podem fazer isso é porque ela sempre tem um muro de proteção da família Tsukumogami ao seu redor. Ela sempre está com ele. E a casa dela está sob jurisdição do avô de Ryoma, Juhais, não deles. A única opção é pedir informações a Ryoma, que entrou no espaço seguro, e é um Konakoto. Ele pergunta se Ryoma vai selar os Nagatsuki Tsukumogamis e acabar com Botan. O velho continua forçando Ryoma a dizer sim, mas, por mais tenso que seja, Ryoma se recusa e diz que não fará isso porque não acredita que Botan seja um monstro. E como ele se considera o protetor dos humanos, seria inaceitável para ele acabar com um deles. Além disso, ele desenvolveu uma afeição por essa família. O veterano percebeu que não poderia forçar verbalmente Ryoma a aceitar sua oferta. Por isso, pediu a seus hooligans que cuidassem dele à força. Eles lançam talismãs que o cercam. Old ameaça Ryoma. Aceite a oferta, ou será usado para se livrar dos Nagatsuket. Ryoma recusa corajosamente. Os hooligans ativam talismãs, explodindo ao redor de Ryoma, cobrindo-o de pó. O outro hooligan tenta capturá-lo, mas é atingido por um chute poderoso de Ryoma, voando metros pelo chão. O outro fica surpreso de Ryoma sobreviver ao ataque mortal. Ryoma diz que não vai mudar de ideia, e se tentarem controlá-lo, revidará. Katamori vê que Ryoma é mais que um garoto rico, desafiando o grupo de Sanon sem medo. O veterano percebe que Ryoma tem experiência em batalhas, pois escondia armas de talismãs para cancelar o efeito da explosão. Talismãs. Isso significa que ele veio bem preparado, mas não vai desistir facilmente. Então, ele chama todos os Tsukumogamas que capturaram para lidar com Ryoma. Logo Ryoma é cercado por um grupo de Tsukumogamis encrenqueiros que foram controlados por talismãs para agir de acordo com as ordens de Katamori. Katamori ordena que eles ataquem Ryoma e pede a seus homens que usem isso a seu favor. Prendam Ryoma e o controlem com um talismã também, para que possam usar seus poderes mais tarde. Mas Ryoma não é criança para todos esses planos. E logo começa uma luta violenta. Mas assim que Ryoma pega seu Shibikiwa, ou bastão de porta, a ferramenta ritual que a casa de Kanado transmitiu diretamente de Sanokomi, e que é usada para matar Tsukumigamus. O veterano percebe que Ryoma não hesitará em matar os Tsukumigamis, especialmente quando ele ainda é assombrado pelas lembranças de seus irmãos mortos por um Tsukumogami. Isso significa que ele está mais do que pronto para tudo o que virá pela frente. Todos sabem que Ryoma travou sua primeira batalha quando tinha apenas 12 anos, porque procurou informações sobre os espíritos de Tsukumogami, o que o levou a arriscar sua vida lutando contra o espírito bestial chamado Onigawara, de Ao-Atsukumogami, que era tão poderoso quanto os espíritos da família Nagatsuki. Mas Ryomut o destruiu quando ele tinha 18 anos, e saiu dessa batalha brutal e desesperada, o que significa que Ryoma é muito forte. Ryoma ainda luta com os espíritos do Old, e após derrotá-los, pede mais. Ele e seu homem percebem que Ryoma está se cansando após tanto esforço, e alguém sugere usar o talismã de controle. Mas o Old diz para não fazerem isso, e brincarem mais com Ryoma. De repente, outro espírito vem voando em direção a Ryoma, e quando ele olha de perto, descobre que é Yejin, o espírito que ele e Suzuri investigaram para poder viver com os humanos. Mas agora, ela está sob o controle de Katamori e seu clã. Ryoma tenta conversar com ela e ajudá-la a sair do transe do talismã, mas Yejin parece estar sedenta de sangue no momento, pois ataca Ryoma e o ataca.
Mas não importa o quanto ele tente, sua simpatia por ela não permite que ele use sua ferramenta ritual nela. Então ele... O Dr. Yejin continua evitando os ataques dela, mas ainda se machuca. Katamura percebe que Ryuma perdeu a afiação, pois desenvolveu simpatia pelos Tsukumogamas após ficar com a família Nagatsuki. Antes, ele era brutal e sem misericórdia contra esses espíritos. Mas agora, ao ver um rosto familiar, ele se controla para não matá-lo. O Oji zomba mentalmente de Zohai por supor que enviar Ryuma para entender Tsukumogamus para Nagatsuki o ajudaria a crescer. Mas esse plano logo sairá pela culatra, pois isso o tornou frágil. Ele avisa Ryuma que, se ele perder para Yejin, ele o levará sob custódia. E mesmo que ele destrua Yejin, ele ainda o atingirá com um talismã de controle depois que ele ficar em turbulência emocional, matando alguém por quem ele tinha sentimentos ternos. Yejin bate nele, deixando-o sangrando. Ele tenta acalmá-la, dizendo que Yeshi já sofreu muito. Então, surpreende todos cortando o rosto dela com a arma ritual. Katamori ri e lança talismãs de controle em Ryuma. Ele o segura e avança, colocando a arma em seu pescoço, ameaçando matá-lo. O velho assustado se pergunta como Ryuma ainda está tão calmo depois de matar Yejin. Mas ele olha para ela. Ele vê que Ryuma não usou sua ferramenta ritual para matá-la, mas para cortar a venda e os talismãs de controle. E logo, Yejin volta a si. Katamori pergunta por que Ryuma escolheu a maneira mais difícil de resolver o problema. Então, Ryuma responde que usou seu instinto, que lhe dizia para seguir seu coração. Então, ele seguiu seu instinto. A filha de Katamura, Tsubaki, que estava observando tudo por um longo tempo, cai na gargalhada e começa a admirar Ryuma por sua moral. E ela se lembra do que o irmão mais velho de Ryuma lhe disse quando eles a visitaram há muito tempo, quando ela ainda era jovem. Ele disse a ela que seu irmão mais novo, Ryuma, segue o que seu coração diz, e é muito fiel aos seus instintos, ficando no meio do caminho entre a tolice e a coragem. Agora ela vê que ele falou a verdade sobre Ryuma. Ela intervém e pede ao pai que pare com o machado. Senão, ela apoiará Ryuma e lutará contra o próprio pai, ativando o machado talismã. Katamura convenceu seu Brancil e ri, dizendo que exagerou ao forçar Ryuma a lutar contra tantos espíritos, mas ele foi aprovado em sua avaliação com louvor. Ele acrescenta que teria dado permissão para operar em Kyoto como Sanen, mas queria testá-lo um pouco. E ao fazer isso, ele admite que foi um pouco maldoso demais com Boktan e a família Nagatsuki. Mas agora, ele é capaz de ver o quadro completo. Ele admite que Ryuma é um grande lutador que tem força e determinação, e que com certeza, será capaz de lidar com os espíritos da cidade. Ele permite que Ryuma fique com Yagen, que agora trabalhará com a família Kunito. Antes de sair, diz a Ryuma que é interessante e espera vê-lo mais. Ele se apresenta. Baki flerta, dá seu número e diz que devem conversar sobre Hayato e Kusui. Uma Yejin assustada interrompe seus pensamentos, perguntando o que fazer. Ryoma diz que explicará tudo no caminho e pede que ela o siga. Logo os dois estão na porta da casa dos Nagatsuki e podem ouvir que todos estão cuidando de Kushige, que está doente porque foi forçado a passar muito tempo com o espírito pegajoso de Ki, que o esgotou com bebidas e conversas intermináveis. Yejin se preocupa com a casa dos Nagatsuki, porque ainda os considera monstros que capturam seu próprio povo e o selam. Mas Kyuma diz que ela deveria. Não continue presumindo, é mentira. Ela só passa uma noite aqui. No dia seguinte, o avô dele manda alguém levá-la de volta a Kunatos. Ele entra na mansão. Ao ver suas roupas rasgadas, Kagemi avisa Botan. Ela traz roupas, mas ao vê-lo engraçado, ri e diz que Ryuma sempre volta surrado, como uma criança que precisa ser cuidada. Eles vão ficar com ela. Ryuma sorri e diz que está em paz após vê-la, e Boten fica corada. Ele a apresenta a Yejin e pede para deixá-la passar a noite, e Botan concorda. À noite, Ryuma explica para Botan, um pouco irritada por Ryuma trazer uma mulher, que ele só teve pena dela, e Botan zomba, chamando-o de mártir. Mais tarde, eles organizam uma festa de boas-vindas para Yejin. Na manhã seguinte, Botan vai até Hori, e diz que a noite de ontem a ajudou a clarear um pouco a mente, e que ela já terminou seu relatório. Hori lhe diz que todos foram às compras porque Suzuri queria comprar roupas novas para ele, e ela ficou para cuidar de Kushige, que estava doente. Logo depois, Ryoma chega com Yejin, e informa a Boten que ele está saindo para se despedir de Yejin, e que há um lugar que ela quer visitar antes de partir, então eles estão indo embora. Hori pede que Boten vá junto, provocando que Ryuma está sozinho com uma bela garota, sugerindo algo mais. Ryuma também pede que Boten os acompanhe para evitar mal-entendidos com Yejin. Yejin concorda, dizendo que ficaria grata,
pois teme a atitude assustadora de Ryuma. Boten aceita. O trio sai junto, e Yagen diz que quer visitar o lugar onde passou muito tempo como ferramenta com seu mestre, antes de deixar Kunado. É mais como uma memória do passado, com fortes laços, mas não lembra bem do lugar ou do rosto do mestre. Kyuma comenta que é difícil, pois raramente se ouve sobre seu Tsukumiurami, tão profundamente ferido. Boten pergunta a Yejin se visitar o lugar trará lembranças, mas ela diz que não, pois seu tempo como roda de luto foi há séculos. Eles chegam a uma cabana abandonada, e Yagain diz que antes de ser exceção, vinha aqui para tentar recuperar memórias, mas nunca achou nada. Mas ela quer muito saber de onde vêm suas emoções e para quem são. A cabana não tem mais pistas da memória de Yejin, então ela ora em silêncio ao mestre, dizendo que, por causa dele, ama a vida e é grata. Yejin diz que terminou seu trabalho e deve partir, pois não quer roubar mais tempo do casal, deixando Botan e Ryuma surpresos, e ambos recusam rapidamente. Eles não estão noivos. Boten diz que o noivado é ideia de Hori e outros, sem envolvimento deles. Ryuma acrescenta que ele e Boten não têm relação assim. Chegam à estação, e Ryuma pede ao homem da kunai que cuide de Yejin. Antes de partir, Yejin diz que Boten é um humano extraordinário e da própria Tsukumogami. Ela sente um calor da alma e uma emoção profunda, como com seu Mazer. Pede a Ryuma que cuide dela, e ele concorda, dizendo que sempre fará isso por ser um Sano. À noite, voltando para casa, Botan agradece a ele por deixá-la acompanhá-lo, pois o encontro com Yejin foi educativo, já que só conhecia os Tsukumoyamas de sua casa. Mas ao interagir com Yejin, ela entendeu que esses espíritos são bem diferentes, com diversas emoções em suas histórias. Ryuma concorda, dizendo que foi significativo para ele, pois antes apenas selava os espíritos sem ouvi-los. Após ouvir isso, Botan pergunta por que ele é tão duro com Tsukumogami, e Ryuma se pergunta por que Hori não contou a Botan sobre isso, apesar de conhecer seu passado. Seu avô conta que aos 12 anos, seus irmãos foram mortos por um Tsukumogami. Os gêmeos, com 18 anos, já eram sucessores de Sanomi na família Koneto. Kusue, sua irmã, era como uma mãe. Hayato, seu irmão, era inteligente e seu professor de combate. O assassino era um Tsukumogami que vagava no estresse que foram salvar. E a visão daquele espírito maligno rindo enquanto esfaqueava seus irmãos em seus espetos é algo que ele nunca esquecerá, e isso dá origem ao seu ódio contra os espíritos Tsukumogami. Goten se sente triste por ela ter feito uma pergunta muito emotiva de forma abrupta, mas Ryuma não se importa em dizer isso a ela porque sempre quis contar a verdade. Ele diz que, antes de vir para a casa dos Nagatsuki, seu avô o aconselhou a observar a natureza dos espíritos primeiro. E agora ele chegou. Ele está se preparando para entender que há muitos tipos de Tsukumogamis, e compreender a verdadeira natureza deles só permitirá que ele avance em direção ao seu objetivo. Ele também passou a acreditar que os espíritos da família Nagatsuki não são como o espírito do guarda-chuva de papel que matou seus irmãos. Botan tenta encorajá-lo, dizendo que ele pode realmente mudar a si mesmo, especialmente porque ele já mudou muito depois de viver com eles. Ele é mais gentil com a família dela e Yejin, e ela acredita que ele pode superar o medo e trauma, como ela. Mesmo sentindo os Tsukumogamis a observando, ela não se importa. Ryoma logo sente 4 pares de olhos sobre eles. Nagi, Yu, Sugiri e Kagami os observam. E Yu, como sempre, desaprova, dizendo que Botan é jovem para sair sozinha com um homem. Por outro lado, Boten pede a Ryuma que a chame pelo seu primeiro nome, Botan, porque todas as pessoas próximas a ela a chamam assim. Na manhã seguinte, Ryuma e Yu têm de sair para trabalhar, e Botan pede que ele não se machuque, pois está cansada de vê-lo chegar em casa coberto de cortes e hematomas. E Ryoma responde nervosamente que sim, mas ainda não está muito confiante em chamá-la pelo primeiro nome. Mas Boten o força a chamá-la por Botan. Quando Yu ouve Ryoma chamar Botan pelo primeiro nome, ela fica irritada. Mas Botan diz que não há problema, pois ele não usa honoríficos com ninguém. Yu cede, e os dois vão embora. Botan espera que se deem bem e pede a Nagi que os acompanhe, mas ele diz que ficarão bem e que está de serviço em casa hoje. Yu e Ryuma estão a caminho de Kabimori, que chamou Ryuma, e um membro da família Nagatsuki, o que obviamente significa que o oponente deve ser impressionantemente poderoso. E Yu o informa de que eles estarão lidando com um grupo de Tsukumogami chamado Sojinbi, que é uma das maiores facções de Kyoto, e seus vasos são famosos por serem vasos de execução, tortura e outros instrumentos de sofrimento humano.
4 anos atrás, Sanen de Kyoto guerreou para derrubá-los. O recente incidente deve ser obra dos 3 líderes hostis sobreviventes. Após ouvir os detalhes, Ryumo concorda que são criaturas perigosas. Por isso Yu não trouxe Nagi e outros. Yu concorda, dizendo que todos participaram da batalha contra Sogenbi e tiveram papéis importantes. Se os 3 líderes hostis de Sogenbi quiserem vingança, pode ser perigoso para Botan, podendo tomá-la como refém. Para evitar isso, deixou todos com Botan para protegê-la. Ela provoca Ryuma, perguntando se está com medo sem os outros. Ele nega, dizendo que está animado para enfrentar os Tsukumogamos que prejudicam humanos, e aliviado por não ter que se conter desta vez. Com eles, logo eles chegam ao ponto de encontro escolhido, e do nada, a filha de Katamura, Tsubaki, pula em cima dele e exclama que hoje eles estarão trabalhando juntos. E então ela fica séria, perguntando por que Ryuma não lhe enviou uma mensagem, e ele tenta mudar de assunto dizendo que tinha seus motivos. Logo seus olhos se voltam para Yu, que está olhando para ele com um olhar de repulsa, dizendo que Ryoma tem uma mulher em cada cidade, e que ela vai deixar Botan saber disso. E sentindo que poderia ter problemas com Botan, ele grita e diz que não quer. Acontece que Yu e Tsubaki já se conhecem, e Yu diz a Ryuma que Tsubaki está concorrendo para ser o próximo representante do Sanome de Kyoto, depois de seu pai, e será favorável a Konabu se Ryuma mantiver boas relações com Tsubaki. Logo depois, Yu pergunta sobre os outros Sanens que os acompanharão na missão, e ouve Adie, que está sentado no banco, dizer que eles não se juntarão a eles. Eles terão de concluir essa missão por conta própria. Mas ele e seu parceiro os guiarão até o local onde poderão encontrar seus alvos. Ryuma não tem boas lembranças de Egg, por isso fala com desagrado, perguntando o motivo desse arranjo, ao que ele responde que é porque Katamori e outros estão tentando cobrir a cidade com talismãs de proteção, e enquanto isso, eles trabalharão na missão. Arde leva os 4 para o esconderijo de Sojimbis, mas eles não moram mais lá. No entanto, esse lugar pode ajudá-los a encontrar pistas sobre eles. E, inesperadamente, Hayama elogia AGI por ter descoberto o esconderijo sozinho. Yu sabe que no passado, Katamori pediu a Arde e seu parceiro Uchiki que mantivessem um rastro dos 3 líderes para que, quando chegasse a hora, eles pudessem capturá-los. Mas ele também forjou um acordo com eles, dizendo que os deixariam livres, mas que não deveriam atacá-los. Mas ela ainda não entende por que os líderes quebraram o acordo tácito após tantos anos. Ela supõe que pensaram que os Nagatsukas quebraram o acordo ao deixar Ryuma ficar. Oji logo anuncia que não ficarão mais do que o necessário e pede a Uchiki que o acompanhe. De repente, Ryuma grita seu nome, e antes de reagir, um espírito cai do céu e o ataca. Ryuma está certo de que os 3 Sojimbis estão escondidos. Quando ele conta até 3, eles aparecem. Hikikri diz que mataram um Sanen corajoso que não revelou o mestre, mesmo torturado. Agora, vão torturar Ryuma e seus amigos para testar sua resistência. Ryuma fica tomado por uma raiva insana. Logo, outro espírito chamado Shimoji aparece da cabana, e Oji aponta que eles estão cercados por todos os 3 lados. Ryuma pergunta a eles o motivo de machucarem os humanos, e se eles atacam o Sanome com o objetivo de se vingar. E Hikikuru responde que eles fazem isso para fazer os humanos sofrerem, pois eles nascem de instrumentos de punição, e quando atacaram o Sanon na noite passada, estavam apenas tentando torná-lo um alvo e nada mais. Ao ouvir isso, Ryuma grita furioso, prometendo quebrá-los por machucarem humanos. Yu concorda, pois os Sogenbis também têm rancor da família Nagatsuki. Hidoma pega sua ferramenta ritual e convoca os Sojimbus para lutar. Todos aguardam que Ryoma mostre heroísmo. Um deles ataca Tsabuki com fogo, mas ela usa talismãs para criar uma armadura protetora. Hikikri diz que lidará com Ryoma sozinho, pois ele violou a lei ao se aproximar de Botan. Ele solta sua motosserra, e Ryoma pede a Yu para atacar rápido. Ela o adverte arrogantemente para não dar ordens. Agi tenta escapar, fazendo o terceiro, e Genbei acreditarem que não querem machucá-los. Mas quando ela os chama de fantoches de Katamori, Audi se enfurece e usa seu leque para quebrar a armadura. Enquanto isso, Yu e Ryoma lutam contra Hikikri, mas nada funciona, pois ele se recupera de cada ataque. Logo, Hikiri os lança em direções opostas com suas armas de serra elétrica. Hikiri diz que os grampos de Yu são inúteis, pois seus corpos já estão em forma presumida. Ela diz que ele não pode usar as formas de Shibuki, que ajudam a se transformar onde são atacados, e que é fácil evitá-los. Pede a Yu que fique quieta e a deixe lutar sozinha com Ryoma. Hikiri sabe que a arma Shibikiwa, ou a ferramenta ritual de Ryoma, é passada de geração em geração, feita de maçanetas para a Terra da Morte. Se alguém toca a Shibikiwa, passa por essa porta e desaparece dos vivos. Mundo. Para concluir, as armas de Ryoma são perigosas,
mas seu efeito depende do usuário. Com Ryoma ferido, sua mobilidade cai pela metade, então será fácil derrotá-lo com sua motosserra. Ele libera suas motosserras e prende Ryoma, pedindo que implore por ajuda. Mas quando ele não faz, Hikikuri vê Sabuki já matando um de seus aliados, e ela diz que ele não pode pagar. Ele quer perder mais colegas. Distraído, Ryoma usa sua ferramenta ritual e corta todas as motosserras. Ouji mata outro Sogenbi. Vendo seus colegas mortos, Hikikuri fica furioso, vira um homem-serra e diz que fará qualquer coisa por seu objetivo. Mas Yu o ataca, fazendo-o deslizar no chão, e todos percebem que Yu fez uma grande trouxa de todo o prédio em seu grampo de cabelo. E então ela diz a Ryuma para ir embora porque ele está machucado, e ele concorda. E logo ela joga o grampo de cabelo em Hikiri. Mas o teimoso Ryuma não vai embora. Ele pula no ar e corta Hikiri ao meio. Logo Yu vem em sua direção e grita com ele por não seguir suas ordens, e os dois começam a brigar novamente. Yu faz um curativo na perna sangrenta de Ryuma. E Ryuma pergunta a Tsubaki se ela também está atrás do espírito do guarda-chuva de papel, e ela concorda. E quando ele pergunta se a missão dela também é se vingar dos irmãos dele, ela responde que o irmão e a irmã mais velhos de Ryuma cuidaram dela quando ela era muito jovem, e foi para a casa deles para aprender a lutar. E vê-los usar suas habilidades excepcionais sem problemas, foi nada menos que uma bela poesia em movimento para ela. Os dois eram prodígios, e os 10 vasos lutavam. O pai de Tsubaki pediu que ela os observasse e aprendesse. Tsubaki nunca conheceu alguém que tocasse seu coração como eles. Ela quer vingança contra o espírito do guarda-chuva por roubá-los. Esse é o primeiro Tsukumogamon que ela quer derrotar sozinha. Se Ryuma sente o mesmo, podem trabalhar juntos para vencê-lo. Ela propõe usar as informações de qualidade do Kyoto Sanon e pede que Kyuma se junte a ela, não à família Nagatsuki. Yu está preocupada, pois Tsubaki é um prodígio que aprendeu a arte do sparring aos 8 anos, superando até Sano. Além disso, sua motivação para caçar o guarda-chuva de papel e seus sentimentos pelos irmãos dele, a vida de Ryoma é bem diferente. É só diversão. E ela segue a filosofia dos Katamori de usar tudo para alcançar o objetivo. Ryuma fala e Yu acha que ele aceitará a oferta. Mas Rug quer perseguir o monstro do guarda-chuva e se vingar. Por enquanto, tem outros compromissos e não pode aceitar. Ao voltar, Yu pergunta a Ryoma por que recusou a oferta. Ele diz que destruirá o guarda-chuva de papel, pois prometeu quando seu irmão e irmã sacrificaram suas vidas para salvá-lo. Também prometeu ser forte para evitar outra tragédia causada pelo Tsukumogami. Para isso, precisa terminar o treinamento na casa dos Nagatsuki. E ele também não consegue deixar Botan em paz. Assim que entram na mansão, Botan o repreende por ter voltado machucado novamente. Um pouco mais tarde, Hori chama todos para o seu escritório e declara que, por ocasião do início do 3º ano de Botan na universidade e do 3º mês de Ryuma na casa dos Nagatsuki, eles organizarão uma festa de hot pot hoje à noite, e para isso, ela designará todos os papéis de compras. Hori comprará carne, ovos e acompanhamentos. Naji cuidará do álcool e Kashij supervisionará a mansão. Botan e Ryoma acharão a panela de aquecimento automático na casa. Então, ela liga para Botan, pedindo que aproveite o tempo com Ryoma e dá um papel com instruções, pois é uma romântica sem noção e esperança. Logo saem do escritório de Hori em busca do pote. Hyun diz que procurará no armazém. Hori comprou carne e foi tomar chá, enquanto Yu reclama de deixar Botan e Ryoma sozinhos. Todos trabalham sem problemas. Mas para Nagi, é difícil conseguir álcool de uma senhora arrogante que o desafia a beber um container inteiro para conseguir álcool. A mãe de Naji, que estava com o álcool, aceita a oferta sem demora. Por outro lado, Ryuma e Botan estão ocupados procurando a erva no armazém. Mas Botan continua pensando na oferta de casamento arranjado e, por engano, deixa cair a lista de passos que Hori escreveu para ela seguir e se aproximar de Ryuma, e ele a pega e começa a lê-la. Buchon fica nervosa e responde que é apenas uma lista boba que Hori deu a ela para levar as coisas adiante com Ryoma, e que isso foi meio que forçado. Ryoma, sendo um idiota, tenta confortar Botan dizendo que não está preocupado. Mas Botan vê que ele cora e usa sotaque japonês antigo, lembrando o que Suzuri contou. Quando nervoso, Ryoma usa discurso antigo, e Botan sorri. Ela corre para ver o rosto dele, mas ele se esconde, e Tan cai sobre ele. Ambos ficam corados. Yu, furioso, que viu tudo, amarra Ryoma em seu grampo e pergunta a Botan sobre o posto. Ela mente dizendo que não encontrou. A panela foi emprestada a um vizinho para o festival,
e Rory esqueceu de trazê-la. Todos voltam para casa com os ingredientes e começam a cozinhar. Depois, todos se sentam para saborear a comida e as bebidas. Eles estão se divertindo quando Ryuma percebe que Boten está muito bêbada, então ele a leva para tomar um pouco de água e deixá-la sóbria. Depois de ficar um pouco sóbria, ela pede desculpas a Ryuma por não ter se comportado tão bem antes, mas ele a dispensa dizendo que é apenas um truque bobo que Rory prega neles. Ao ver Haru, ele se lembra da própria irmã dela, que costumava integrá-lo e aconselhá-lo sobre o amor. Então, ele confessa que nunca viu uma família mais perfeita do que a dos Nagatsuki Tsukumogamis, e fica feliz que Boten está cercado por uma bela família. No dia seguinte, Boten leva Ryuma a uma loja para comprar roupas novas para ele usar quando começar a trabalhar com o Kyoto Sanome. Acontece que os Sanoms só permitem tipos especiais de uniformes com etiquetas caras, e eles também podem enviar um catálogo para Ryuma seguir o código de vestimenta. E Ryuma fica perplexo ao ver tantas opções, pois para ele, tecido e tamanho são apenas escolhas. Quando ele viu o catálogo antes, Suzuri apontou que, depois de escolher um uniforme, ele teria que passar por um teste de compatibilidade, e ele está preocupado com o teste. Quando eles abrem a porta da loja, surpreendentemente, são recebidos por Tsubaki novamente, que abraça Ryuma e deixa Boten com um pouco de ciúme. Mas logo ele afasta o cabelo para não causar nenhum mal-entendido. Tsubaki se apresenta a Botan e os leva para o segundo andar, onde podem conferir o melhor tecido para o uniforme de Ryuma. E quando um Ryuma preocupado pergunta a ela sobre o teste de compatibilidade, ela o tranquiliza dizendo que não é muito erk, mas também depende de quem o está realizando. Assim que o portão da sala do segundo andar se abre, um envelope de tecido entra, e de repente, um homem chamado Hata, que é o espírito da roda de fiar, pede desculpas, dizendo que o tecido que eles fazem tem algumas qualidades especiais, e tem vida própria porque a natureza do Tsukumogami se esfrega no tecido. Ele os leva para dentro da loja, e começa a explicar que o tecido em si não é o Tsukumogama, mas apenas copia um pouco das propriedades transformadoras do Tsukumogami. Dagi afirma que o tecido pode ajustar sua resistência e flexibilidade de acordo com a vontade do usuário. Isso significa que é um tecido vivo. E Ryoma teria que construir um relacionamento com ele, ou ele não cooperará e não seguirá suas ordens enquanto ele estiver no meio de uma luta. E isso pode ser problemático. Boten olha para Ryoma e ele parece estar hipnotizado, repetindo várias vezes que não pode ter seu Tsukumo Gaming enrolado em todo o corpo. Depois, ele se acalma de uma forma estranha e dá um tapa em si mesmo com as duas mãos para voltar a si. Depois, calmamente, ele diz que isso faz parte do seu treinamento, e que como esse tecido reduzirá suas chances de se machucar, isso permitirá que Gotan fique em paz e não se preocupe com ele. O momento. Ele se prepara para fazer uma relação com o tecido que vai usar, e Hata diz que vai ser um pouco difícil para Ryuma. Botan pergunta por que o tecido se agarrou a ela tão facilmente antes, ao que Hata sorri e diz que ela é uma exceção. E Tsubaki concorda, dizendo que Botan é capaz de construir relacionamentos muito duradouros. Mas Ryoma teria que forjar uma relação de mestre e servo com o tecido, e Boten está um pouco insegura porque não gosta do som de mestre-servo, questionando se Ryomu encontrará outro método adequado. Ryuma aquece, quebra juntas e chama o tecido para lutar. O tecido não entende palavras, mas sente sentimentos. Transforma-se em um soco enorme e ataca Ryomei. Ele tenta contê-lo e usa o punho para socar, enviando-o pela sala, e então ele exclama dramaticamente que confiará sua vida ao tecido e dará a ele a chance de ser sua armadura e se tornar uma fonte de orgulho e felicidade para ele. E por sua vez, ele jura usá-lo bem e usá-lo até o fim, permitindo que ele cumpra o propósito para o qual nasceu. Ele pede a coordenação do tecido para estabelecer uma relação de verdadeiros camaradas. Logo Hada os informa que o tecido parece estar muito satisfeito com Ryuma no momento, então será uma boa camarada de Ryuma. Um pouco mais tarde, Ryuma sai da loja com um novo uniforme, e Boten pergunta por que ele ainda é igual às suas roupas antigas. Ele responde que foi transformado exclusivamente para combinar com as cores e a forma de sua roupa. Boten pergunta se Ryuma está satisfeito com o que fez hoje. Ele responde que está realmente surpreso com a forma como conversou com o tecido Tsukumogami sem muita dificuldade e chegou a um acordo com ele. E francamente, ele nunca pensou que seria capaz de fazer isso em sua vida. E talvez ele esteja se tornando o Sanome de que o grande avô falou. Botan concorda com ele e diz com entusiasmo que ele está indo em uma boa direção. Então Ryoma olha para Botan e percebe que ela parece um pouco cansada e pergunta se ela não está se sentindo bem. Ela responde que antes esteve com Tsubaki por algum tempo enquanto ele estava fazendo suas roupas. E ela apontou para seu prendedor de cabelo com uma ursa maior, dizendo que ele realmente combina com ela e fica bonito. E então, abruptamente, ela conta que uma vez tentou se aproximar de Ryuma porque ele é muito bonito, mas ele a rejeitou. Mas ela não planeja desistir tão cedo, e continuará a seguir Ryuma. Mais tarde, Tsubaki informa a seu pai que Ryuma conseguiu usar bem o tecido, e também teve a chance de conhecer o infame Botan. Ryuma e Botan têm um bom relacionamento e ela se abre muito bem com ele. Ao ouvir isso, Katamori acha que é um pouco estranho. Estranho porque, quando ele conheceu Botan, ela era uma criança solitária que não conseguia se abrir com ninguém.
No dia seguinte, Ryuma ajuda Botan na universidade a montar a diretoria de sua sociedade universitária, chamada Hakunen Isu Society, algo que ela aprendeu quando era jovem com Hori. Agora ela precisa distribuir panfletos para que novos recrutas entrem no clube. Seus amigos logo se juntam, agradecem a Kaomi e o provocam, sugerindo que ele tem conexões no submundo. Antes que zombem mais, Botan o puxa e diz que tem um turno extra para mostrar coisas aos recrutas. À tarde, enquanto conversam, um amigo de Botan corre até ela e tenta levá-la. A garota de Kai vai trabalhar e Botan se despede de Ryuma enquanto ela é arrastada para longe. Enquanto isso, Suzuri está flertando com as garotas da faculdade e Nagi pede que ele se concentre em seu trabalho. Nagi lhe informa que conseguiu um posto de treinamento no clube de espadachins da faculdade de Botan. E Suzuri diz que eles devem voltar para casa, pois não podem correr o risco de se destacar demais. De repente, eles notam a garota camarada de Kei no topo do prédio da universidade, que direciona seus poderes para Haoma e Emi o leva até o grande Kai. Ryoma olha em volta e percebe que as pessoas ao seu redor desapareceram, o que significa que ele está preso em uma barreira e não tem ideia de quem seja Kai, mas não pode deixar nenhum Tsukumogami que tenha como alvo os humanos. Então ele se prepara para lutar, e Kai lança algumas espadas em sua direção, mas ele as bloqueia. Haoma percebe que Kai tem uma armadura japonesa, espadas e armas de guerreiro, e percebe que ele é uma exceção, pois o Tsukumoga deve assumir o controle total de sua nave. No entanto, Kai assumiu o controle de um conjunto completo de itens, e logo percebe que é um monstro, o maior dos três, chamado Kai. A armadura. Kai continua a derrotar Ryuma, e Gust o ilumina, dizendo que, com essa energia e força, ele não consegue derrotar o monstro Paper Umbrella, e que ele custou a Ryuma. Emi fica furioso ao ouvir o nome de seu maior inimigo, e perigosamente, pergunta a Kai se ele sabe sobre esse monstro ameaçador, e onde ele está agora. Mas Kai continua a se esquivar de sua pergunta. Irritado e desesperado, Ryuma salta sobre Kai e lhe dá alguns socos. Mas Kai é forte demais para ser enfrentado sozinho. Tsunagi e Suzuri entram na barreira e Nagi não perde tempo e ataca Ki com sua espada. Mas ele a bloqueia e acerta Suki. A garota camarada de Kai lhe diz que eles não têm muito tempo, e logo Kai é preso em correntes douradas de CH. Acontece que, sempre que Itsuki perde a força, Kai não pode mais agir porque está preso na barreira, criado por ela. Por outro lado, Botan entra na classe dela e descobre que os membros do clube estão planejando recrutar alguns membros bonitos para o clube. Mas Botan não está muito interessada nesse tipo de conversa, e pede que eles arrumem a sala. E finalmente, depois de terminar tudo, ela tranca a porta da sala do clube. E ao sair da sala, ela se pergunta por que as pessoas estão mais interessadas em coisas como romance e amor, enquanto tudo o que ela consegue pensar sobre eles é que são perigosos, sentimentos. Enquanto isso, a barreira criada por Kai é quebrada, e ele diz aos garotos que só veio aqui para se encontrar com Kyuma, e que também recebeu permissão para isso. Mas Nagi o acusa de ter ido longe demais para bater em Kyuma, e ele responde que só queria se divertir e não queria fazer mal a ninguém. Além disso, Nagi e Suzuri atacaram Itsuki para chegar até ele, então eles estão quites agora. Mas Nagi disse que elas não a atacaram exatamente porque ela é fraca demais para ser combatida. Enquanto todos estão ocupados, Ryuma só quer saber sobre o monstro do guarda-chuva de papel e pergunta a Kai sobre isso. Mas ele diz que é muito fraco para saber sobre esse monstro formidável. Ele diz que houve uma época em que ele teve a chance de conhecer seus irmãos, e Ryuma ainda é mais fraco do que eles. E se ele fosse morto pelo Paper Umbrella naquela época, Ryuma não teria a menor chance contra ele. Ele então pergunta por que Ryoma não usa sua própria arma, e ele continua usando a ferramenta ritual que seus irmãos usavam, e ele parece obcecado por elas. Vendo que pode piorar, Nagi diz a Kai para ir para casa. Mas Kai acusa Nagi e os Nagazukis de serem piores, pois tentaram aproximar Boten e Ryoma, o que ele chama de crueldade. Eles não sabem que Boten os ouve atrás do prédio. Kai continua dizendo que, enquanto Ryuma ficar perto de Botan, ele continuará tentando protegê-la e considera isso seu dever. Mas o engraçado é o fato de que o monstro de papel que matou seus irmãos foi ativado por causa de Botan. E é claro que ela não precisa de ninguém para protegê-la, pois é incapaz de confiar em alguém a ponto de permitir isso. Nagi grita com Kai e pede que ele pare de insultar a mestra com suas conversas e rumores infundados. Caso contrário, eles irão não hesitar em esmagá-lo. Ki leva outro choque, indicando que já fez travessuras e deve voltar à prisão. Itsuki pede desculpas por Kei, ri e ambos somem. Ryuma pede a Nagi e Suzuri para ir esfriar a cabeça e entender as coisas. Suzuri concorda, mas diz para não pensar demais e voltar logo. Quando Ryuma sai, Nagi comenta que ele pode ter levado a sério o que Ki disse. Suzuri concorda, afirmando que não podem pedir que ele esqueça os sentimentos pelos irmãos. Isso sempre estará lá, então é melhor deixá-lo em paz. Além disso, há rumores de que Botan está envolvida no incidente com a Paper Umbrella. Por enquanto, são apenas teorias circulando, mas não podem ser ignoradas. Eles. Por outro lado, Boten ouviu tudo o que Kai disse. Já se passaram 4 dias, e Ryuma retornou à mansão Nagatsuki.
e todos estão furiosos com Kai por ter agitado a situação e tornado as coisas estranhas. Yu garante a Kagami que Ryuma prometeu voltar para casa, e ele acabará fazendo isso. Mas ela está preocupada com Botan, que está muito abatida ultimamente. Botan está preocupada com Ryuma, e finalmente decide descobrir se foi ela a causa da morte dos irmãos de Ryuma. Ela vai até Katamori e o cumprimenta, e o velho lhe informa que esse é o segundo encontro deles, pois ele a conheceu quando ela era apenas uma garotinha. Tsubaki pede para ela se sentar, e Katamori já está informado de que Botan deseja saber como ela está ligada ao incidente da Paper Umbrella. Depois de algum tempo, Botan se prepara para sair e, antes disso, conta a Katamari sobre o incidente com Kai e como Ryuma saiu de casa depois disso. De repente, Ryuma entra na sala, e Katamori informa a Botan que ele esteve treinando com eles nos últimos 4 dias, e desde então, está morando com eles. Ele se lembra de como Ryuma, irritado, se aproximou dele e pediu que o deixasse treinar com a filial do Sanen Kyoto para derrotar o monstro de papel um dia. E ele também quer mostrar a Kai que é poderoso o suficiente para enfrentar o formidável monstro que matou seus irmãos. Kudamori pede a Kyuma que volte para a casa de Nagatsuki e tire uma licença para amanhã, pois o treinamento dos 10 recipientes que ele acabou de completar é o último e derradeiro treinamento da casa, e eles não podem lhe dar nenhum treinamento melhorado. Portanto, ele quer que ele deixe a casa porque tem sido um grande incômodo, e eles não podem mais alimentá-lo e vesti-lo. Botan e Ryoma estão a caminho da casa de Nagatsuki, e Botan lhe dá seu cachecol. Ryoma a elogia por ser tão corajosa e ir até a casa dos Katamori para saber a verdade. E Botan o olha de lado dizendo que foi ele quem saiu abruptamente sem dizer nada, deixando-a preocupada que ele não queira mais morar na casa deles por causa do que disse. Mas ela entende a situação dele porque seus irmãos são muito importantes para ele. Ryomu responde que as alegações de Ka parecem ser inúteis para ele, e que a ideia de Botun ser responsável pelo guarda-chuva de papel é transparente. Alegação falsa. Mas o que o machuca é o fato de que ele é muito fraco para enfrentar o monstro da Paper Umbrella. Então ele deve treinar duro para que, da próxima vez que encontrar Kai, ele force a verdade sobre a Paper Umbrella a sair de sua boca. Boten o observa por um momento e depois o elogia por ser tão corajoso. Porque uma vez que ele coloca os olhos em algo, não o larga até o fim. Portanto, ele deve continuar confiando em si mesmo e não desistir até atingir seu objetivo. Boaten confessa que Kai falou a verdade sobre sua desconfiança. Isso porque, quando jovem, foi sequestrada. Após a morte dos pais, parentes se ofereceram para acolhê-la. Um homem de olhos bondosos, parente distante, e a irmã mais nova do pai, com expressão amarga. Após 3 anos, ela pôde sair. Ela já conhecia muitos humanos e Tsukumogamis que a observavam. Os Tsukumogamis da família Natsuki a protegiam. Sendo parentes, ela confiou neles. Mas foi sequestrada pela mulher, pois o homem bondoso em quem confiava planejava vendê-la. Mas a irmã do pai, Satsuki, fugiu com o carro de Boten, dizendo que ninguém o usaria. Boten percebeu que a mulher amarga era confiável, ao contrário do homem. Ela a levou para uma casa abandonada, longe do campo, e a convidou para viverem felizes juntas. Enquanto os Tsukumoviyamas da família Natsuki a procuravam, ela vivia tranquila e em paz. A mãe de Botan, Satsuki, era a mãe dos seus sonhos. Mas a paz acabou quando, fugindo do homem que queria vender o barco, bateram o carro e Satsuki ficou com medo. Depois, bateram o carro, Satsuki morreu e o homem tentou levá-la. Ela não se lembra de mais nada e voltou à sua família Tsukumogami. Desde então, teme ser traída por quem ama e ver pessoas morrerem para protegê-la. Isso faz com que ela tenha medo de confiar em alguém, mesmo sabendo interagir com humanos e espíritos. Mas parece incapaz de amar. Ryuma pensa e pergunta a Boten se ela confia nele, pois nunca a manipulará. Ele promete a Botan nunca quebrar sua confiança, não morrer e sempre protegê-la, e sorri. Boten, com lágrimas nos olhos, diz a Ryoma que é a primeira vez que o vê sorrir. Ele parece gentil sorrindo. Então, eles voltam juntos para a mansão. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para não perder mais histórias. Até logo!